Eu quero trazer uma palavra hoje que eu tenho estudado sobre ela há umas 2 semanas. Quando, há uns dias atrás, eu preguei no culto de domingo sobre o temor do Senhor. Nós lemos aqui no livro de Jó que o temor do Senhor, ele é o que traz a sabedoria. O temor do Senhor está na sabedoria. E nós estudamos sobre esse tema e lemos algumas coisas, algumas declarações de Jó do tipo: no temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal é ter entendimento. Pois eu tinha medo que Deus me destruísse e temendo o seu esplendor eu não podia fazer tais coisas. Nós aprendemos que Jó sabia que Deus é quem efetuava todas as coisas e nada fugia ao seu controle. Jó não tinha aquela dúvida no coração de que as coisas que aconteciam na vida dele, ora era da vontade de Deus e ora era da vontade do diabo. Jó não questionava, Jó sabia que ele era servo, ele estava debaixo da mão de Deus e que tudo que acontecia na vida dele, seja isso bom ou ruim, provinha de Deus. Jó concluiu isso e disse: aqueles que temem ao Senhor, aqueles que levam o Senhor a sério, estes têm a sabedoria. E hoje, por eu ter naqueles dias, ter estudado sobre isso, pregado sobre isso, e comecei a ler sobre... Porque se você pega o livro de Jó, você vai ver uma narrativa inicial, que é a descrição da vida de Jó. Logo depois você vê que os anjos do Senhor vão até o trono de Jó para pegar serviço. Eu sempre falo isso, os anjos chegam lá e falam: Senhor, qual é a demanda para hoje? Nós estamos aqui. E a palavra fala que Satanás vai junto e vai como servo. E fala: e aí, Deus, o que o Senhor tem para mim executar hoje? E a palavra diz que quem chama a atenção de Satanás é Deus. E fala: então, você viu meu servo Jó? Viste como ele é íntegro, como ele é fiel? E homem igual a este na terra não há? E Satanás vira e fala assim: eu sei, mas o Senhor também cerca a vida dele de proteção, ele é todo queridinho do papai, a família dele é protegida, né? E aí Deus vai dar uma ordem a Satanás, falando: então vai lá, tira os familiares dele, tira os bens dele, tira tudo dele. E numa outra demanda, a palavra fala que de novo Satanás foi junto com os anjos diante de Deus e Deus fez a mesma pergunta. Então, viu, meu servo Jó, de tudo que você fez com ele, que eu permiti, que eu mandei, ele não blasfemou contra mim? Ele não levantou a voz contra mim? E aí, Satanás começa a fazer uma provocação, dizendo: é pele por pele, né, Senhor? Ele está ali porque ele está vivo, ele não blasfemou porque ele está vivo, ele perdeu tudo, mas toca na vida dele para o Senhor ver se ele não vai blasfemar na tua cara. E Deus dá a seguinte ordem a Satanás: vai, toca na vida dele, e tu verás que ele não blasfemará contra mim, pois ele é meu filho e ele sabe. Deus tinha conhecimento das percepções de Jó a respeito dele. Se Jó tivesse uma percepção errada a respeito de Deus, de que Deus ora é bom, de que Deus ora é mal, jamais Jó teria vivido o que viveu, porque Deus não nos dá aprovação que nós não podemos resistir. Jó sabia, Deus sabia, lógico, que o coração de Jó estava inclinado para Deus com toda a sinceridade e fidelidade. Não havia dúvida no coração de Jó. E o que eu quero falar hoje é sobre as teologias dos amigos de Jó. Já que Jó foi perfeito, já que Deus lidou com Jó e Jó foi aprovado, já que Satanás lidou com Jó e Jó não caiu na isca. E se você continuar lendo, aí você vai até o capítulo 38 de Jó e você vai ver que há ali um grande diálogo entre os amigos de Jó e Jó. E que Deus está como um grande espectador daquilo, ele está ouvindo tudo que está acontecendo. E no final desse diálogo, Deus entra no capítulo 38 e começa a falar: peraí, Jó, eu vou falar com você aqui. Estou escutando umas coisas absurdas a respeito dos teus amigos aqui. Eu estou escutando umas coisas absurdas do que as pessoas vêm falar para você a meu respeito. E é sobre isso, e eu já li o livro de Jó várias vezes, eu acredito que todos vocês, porque é uma história muito conhecida e que chama muita atenção. Quando a gente lê, eu confesso que todas as vezes que li, sempre achei os conselhos dos amigos de Jó muito sinceros e muito bons.
Afinal de contas, eles provavelmente tinham mais experiência de vida do que Jó. Eles saíram de outras regiões, eles nem eram da região de Jó, de Uz, ele nem era dali. Eles saíram de outra localidade, porque ouviram falar. A desgraça sobre a vida de Jó, querido, foi tão grande, que não foi a cidade dele que ficou sabendo, não, mas toda aquela região. Toda aquela região. E eles saem de lá e entram para consolar Jó. Esse era o propósito inicial. E sempre que eu li, embora sempre tenha achado aquilo um tanto esquisito, porque ora eles consolavam, ora eles criticavam, ora eles acusavam Jó, e eu falava, deve ser assim, né? Deve ser desse jeito que os crentes têm que lidar um com o outro. Ora enfia o dedo na cara, ora fala que ele está errado, ora fala que ele está em pecado. Deve ser assim. E é assim que nós nos comportamos. É por isso que muitas vezes nós nos relacionamos com outros cristãos e nos sentimos mais abatidos do que se tivéssemos conversado com pessoas que não são da igreja. Porque elas vão falar assim, calma minha filha, calma, tenha fé, vai, as coisas vão se resolver. Agora você conversa com o crente e fala, é juízo. Você pecou aonde, você caiu aonde. Vamos fazer uma quebra de maldição, vamos fazer aqui uma pesquisa mirabolante com um questionário de 60 mil questões. E vamos descobrir qual é o seu hereditário que lhe amaldiçoou, que praguejou contra você, que pecou contra o Senhor e hoje você está pagando pelos pecados dele. Isso é uma realidade no nosso meio. Eu fiz, inclusive, eu colhi um texto de um homem chamado Mariel Marra, bem pequenininho, que quando ele vai pregar sobre a vida de Jó, ele fala algo sobre a teologia. Você sabe o que é teologia? Tel, Deus, logia, ciência, conhecimento. Ou seja, eles tinham um conhecimento de Deus e estavam ali para consolar Jó e deveriam ter feito só isso, mas decidiram pregar para Jó. Esse conhecimento de Deus, e hoje você vai aprender isso, não necessariamente acontece quando nós conhecemos as Escrituras. Senão Paulo não teria dito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Conhecer as Escrituras não basta. Conhecer as Escrituras não é sinônimo de que eu conheço a Deus. Conhecer as Escrituras não é sinônimo de eu faço a vontade de Deus, não. Talvez você seja um teólogo, talvez você seja alguém como os fariseus. Conhecer a Deus é ter o Espírito de Deus, e é viver pelo Espírito de Deus, e é ser sensível à voz de Deus, inclusive para fazer aquelas coisas mais absurdas, que quando alguém peca horrivelmente, você tem que ir lá e repreender, e aí em vez de fazer isso, você vai e abraça e fala, meu irmão, sei como é que é, eu já vivi isso aí. Vamos embora que o caminho é grande, põe o pé na estrada, que nada acabou. Tem uma coisa que nós concluímos aqui, os jovens dormiram aqui essa noite, até 5 horas da manhã, que eu fiquei sabendo, porque eu fui para casa, dormi na minha cama, né? E nós ficamos ali com aquela fogueira ali, acesa diante de nós ali por um bom tempo, nós oramos, brincamos, fizemos tudo que era necessário, e uma boa conclusão que a gente chegou é que tudo passa. Aquela madeira ficou ali sendo consumida ali pelo fogo, e eu comecei a orar em cima disso, e a conclusão que eu cheguei foi o seguinte, olha, a esperança da vida se define no seguinte, tudo passa. E que a condenação de Deus e que o castigo de Deus é a eternidade. Porque não interessa o que você está vivendo agora, uma coisa eu posso lhe dizer, vai passar. E Deus está com você, porque se você crê na palavra dele, você também crê que ele disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, eu não lhe deixarei, eu não lhe abandonarei. Agora, o castigo de Deus é a eternidade, porque a esperança acaba, porque não tem fim. Seja lá o que você está passando, meu filho, não vai passar. A eternidade é boa para quem foi para o céu, mas quem não foi, tudo que você está vivendo ali não vai passar. Isso é horrível de se pensar. Aproveite o tempo que se chama hoje e faça uma escolha racional.
Uma escolha racional. Por viver, não é uma escolha racional por estar na igreja, não. Uma escolha racional por deixar o Espírito Santo de Deus conduzir. Você não precisa de mais nada, querido, você só precisa disso. Deixa o Espírito Santo de Deus ser o seu consolador, o seu conselheiro. Cuidado com aquilo que os homens falam, porque os homens são cheios de teologias, são cheios de estudos que não necessariamente levam a Deus. Podem deixar algumas faíscas no caminho, mas o Espírito Santo é quem vai te levar ao Pai. E o texto de Mariel Marra fala assim, olha, isso é um homem de Deus falando. À primeira vista, o livro de Jó parece apenas relatar a história de um homem reto, que suporta sofrimento intenso. Mas, na verdade, o ponto central é a sabedoria e a soberania de Deus. Jó identificou Deus como aquele responsável por todo o seu sofrimento. Eita coragem! Você tem coragem de falar isso com Deus? É, Deus. Tudo que eu estou vivendo aqui, que está difícil pra caramba, foi o Senhor que colocou na minha vida. A palavra nos mostra todo o tempo, inclusive em Jó 42, que Deus vai e chama a atenção dos amigos de Jó e fala assim, eu estou contra vocês porque vocês mentiram a meu respeito. Mas Jó falou a verdade. Então, Jó vai e coloca Deus como responsável de seu sofrimento. Em momento algum, Jó culpa Satanás, nem sequer tenta expulsar, atacar ou expelir aquele que havia lhe desferido duros golpes. O livro de Jó responde a uma questão inquietante quando apresenta a realidade de que os justos e os íntegros também sofrem. Você crê nisso? Amém. Ou você acha que por você ser filho de Deus, nada pode acontecer na sua vida? Nada de mal pode acontecer na sua vida. Você acredita nisso? Você acredita que porque você é filho de Deus, você pode se levantar como um valente com a espada por alto e falar, eu vou matar Satanás? Jó não fez isso porque entendeu que tudo na vida dele estava debaixo do governo de Deus. A teologia do recente movimento de batalha espiritual, especialmente no Brasil, e a teologia da prosperidade são a teologia dos amigos de Jó, posto que se baseiam na lógica de causa-efeito. Eu fiz, acontece. Eu plantei, eu colhi. Embora nós saibamos que isso é verdade, amém? Mas não para causa e efeito de todas as situações da sua vida. E entendem que o sofrimento humano é sempre produto do pecado. E este ganha espaço na vida do crente pela ação de demônios, que se não podem possuir o crente, podem demonizá-lo ou oprimi-lo para que se mantenham em pecado. E foi partindo dessa premissa que tais mistérios de libertação desenvolveram técnicas de libertação, fundamentadas num legalismo cheio de regrinhas de conduta pseudo-santificadoras, do tipo, não toque, não veja, não faça, não coma, etc. Eu já vivi muito isso aí, acredito que todos vocês já viveram, uns mais, outros menos do que outros. Eu vivi muito, porque era dita como aquela que tinha um ministério de libertação, e creio que tenho, mas não mais pelos métodos anteriores, mas pelo amor, pela graça, pela misericórdia, por essas coisas que a palavra de Deus nos diz. Amém. Que quando eu amo meu irmão, eu trago ele para a presença de Jesus. Amém. Esse homem termina fazendo uma citação em Isaías 45, versículo 7, que diz assim, Deus diz, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Estou fazendo uma leitura mais rápida porque, diferentemente das outras vezes que a gente pode dialogar, conversar, o livro de Jó vai exigir de nós muita leitura. E se eu ficar aqui explicando cada pedacinho como eu costumo fazer, nós não vamos sair daqui hoje. Então, eu quero que você use bastante a sua Bíblia hoje, porque nós vamos fazer muitas leituras. Uma coisa que me intrigou quando eu estava estudando o livro de Jó, para pregar não esta palavra, mas a outra, foi que em Jó 42, versículo 7, abre a sua Bíblia lá. Amor, traz um copo d'água para mim.
Jó 42 é o último capítulo do livro de Jó, que fica antes de Salmos. Para mim, até então, a teologia dos amigos de Jó estava de boa, porque eu vivia ela também. Mas quando eu li Jó 42:7, isso me chamou a atenção para pregar essa palavra que eu estou trazendo hoje. Que eu estudei 2 semanas para não falar nenhuma besteira aqui, Deus vai me guardar disso, amém? Amém. Jó 42:7 diz assim: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Agora vai para Jó 42:7 e 8. Não vai não. Isso aqui é: Jó imputa seu sofrimento a Deus, porque cria que a sua vida estava nele. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Isso está em 1:20-22. Vai para Jó 1:20-22. Olha o que Jó fez quando a desgraça bateu-lhe à porta. Quando isso aqui que nós vamos ler aconteceu, querido, Jó já tinha perdido seus 7 filhos, todos os seus animais, suas 3 filhas, já tinha perdido todos os seus bens, só lhe restara ele mesmo e a sua esposa, né? Todos os seus empregados também tinham morrido. E aí Jó vira e fala assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então sua mulher lhe disse, isso está em 2, 9 e 10, um pouquinho para frente. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade, ou a sua integridade, como algumas versões falam? Mulher disse: amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Os amigos de Jó iam muito bem até aqui. Vai em Jó 2:11. Esses são os amigos de Jó. Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um de um lugar. Elifaz o temita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o reconheceram. E levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor de Jó era muito grande. Olha, até aqui o que nós vemos é tudo maravilhoso. Deus prova Jó, Jó aceita a provação, não blasfema contra Deus, os amigos de Jó vão se encontrar com ele e se compadecem dele, ficam ali. Você imagina o que é ficar do lado de uma pessoa por 7 dias e 7 noites, em total aflição. Eles foram bons amigos. Eles foram ali e eles ficaram com Jó. Mas sabe aquela necessidade humana que nós temos, de que quando a gente começa a ver a aflição dos outros, a gente começa a ter a necessidade de dar resposta para aquilo?
Sabe aquela nossa ânsia de falar, não, peraí, se está acontecendo alguma coisa ruim com você que é bom, que é filho de Deus, peraí, vamos achar um culpado para isso. Vamos achar alguém para nós culparmos, para que nós tenhamos resposta. Sabe por quê? Porque o homem diante disso, ele fica completamente atrapalhado. Fica atrapalhado quando ele vê as coisas erradas e não tem resposta para aquilo. Querido, uma coisa eu vou te dizer, nem tudo tem resposta. Tem coisas na nossa vida que não vão ter resposta. São os mistérios de Deus. Ou você conhece a mente de Deus, ou você conhece a vontade plena de Deus para a sua vida, para a terra. Você sabe que Deus pode mexer na sua vida para falar com alguém que está ao teu lado? Você não pede para ser instrumento? Então, quando vem a aflição sobre a tua vida, ou até mesmo uma bênção que você fala assim, meu Deus do céu, de onde saiu isso? Eu não fiz para merecer. Você nunca vai fazer para merecer. Nada do que você tem foi você que conquistou. Tudo que você tem foi Deus que permitiu. E tudo que é tirado da sua vida foi Deus que ordenou. Se você tiver essa consciência, você vai sofrer menos quando alguém passar por tribulação do seu lado, e você não vai ficar naquela aflição e naquela ânsia de falar assim, opa, peraí, eu preciso achar um culpado para isso, porque Deus não faz essas coisas, Deus é bom. Satanás, querido, só trabalha para Deus. Ele não trabalha para ele próprio. Quem disse a você que Satanás tem autonomia de fazer na vida das pessoas aquilo que ele mesmo deseja? Ele precisa se subjugar a Deus, ele precisa ir pedir autorização ao Pai. Que o seu olhar possa ser transformado quando você passar a ver aquilo que acontece na sua vida e ao seu redor a partir de hoje. Porque as tribulações, se você teme a Deus, se você é filho de Deus, se você crê nisso, você também tem que crer de igual modo que tudo que acontece na sua vida é da vontade de Deus. Quando isso não acontece? Na vida dos ímpios, dos iníquos. Por quê? Porque eles estão à sua própria sorte. Se começar a chover aqui, vocês tiram. E se ficar baixo aí, se você não me ouvir, você aumenta o microfone. Vamos passar aos conselhos, a teologia daqueles que conheciam a Deus, ou se diziam conhecer a Deus. Será que você já se passou por algo semelhante? Será que você está passando por algo semelhante? Será que você está sendo instruído por alguém hoje na sua vida, que lhe está aconselhando com falsas teologias, com falsos conhecimentos a respeito de Deus? Será que você tem crido em crendices populares? Será que o que você tem levado o teu coração, inclinado o teu coração a fazer, tem a ver com um neopentecostalismo muito humano e sujo? Vamos ver os conselhos dos amigos de Jó. Elifaz foi o primeiro a falar. Você vai encontrar os discursos de Elifaz bem no capítulo 2, se eu não me engano. Elifaz provavelmente era o mais velho, porque ele que iniciou o discurso. Depois de 7 dias, aquele silêncio total ali. A Bíblia não fala se a mulher de Jó levou água, levou comida. A Bíblia não fala. A Bíblia só fala que eles ficaram ali 7 dias, 7 noites, debaixo de cinza, chorando, e ninguém conseguia abrir a boca, de tal era a dor daquele homem. E Elifaz resolve abrir a boca. Depois de 7 dias, Elifaz começa a falar assim, não, isso não está certo. E Elifaz começa a aconselhar Jó em cima da experiência de vida dele. Já que ele era provavelmente o mais velho, porque o mais velho sempre fala primeiro, ele começa a lembrar-se das coisas que ele viu na vida, das coisas que ele viveu na vida, e ele começa a falar para Jó. Lá no capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim, eu acho que você não vai conseguir me acompanhar, porque eu vou ler um pouco mais rápido, porque tem muita coisa para ler.
Eis que ensinaste a muitos, Jó, e tens fortalecido a mão fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Ele começa a lembrar Jó, de que Jó viveu uma vida íntegra, e que nessa integridade, ele auxiliou muitas pessoas que estavam desfalecendo, que estavam fracas pelo caminho, que Jó aconselhava, e essas pessoas voltavam ao seu vigor e voltavam a caminhar. Mas ele faz uma crítica e vira e fala assim: mas quando é com você, você fica aí reclamando, você fica te perturbando. E ele continua dizendo, agora ele piora um pouco a situação, porque ele começa a fazer uma crítica pesada. Antes ele disse tudo aquilo que Jó fez, agora ele vai começar a dizer o que Jó não fez. Pode ser que você tenha feito demais e por isso Deus lhe colocou, porque já que você tem bons conselhos, eu vou te afligir para saber se você reage bem. Agora, pode ser também que você tenha deixado de fazer várias coisas e por isso Deus está te afligindo. Olha o que ele diz: não deste alcançar sua água a beber. Não deste alcançado água a beber. E ao faminto retiveste o pão. Mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. Ele começa a acusar Jó de ter dado abrigo na sua casa, nas suas terras, naquela região, àqueles que eram melhor de vida, e ao pobre que Jó estava colocando para correr, como ele fazia com as viúvas. As viúvas você despediu de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laços e te perturbas um pavor repentino. Ele atirou para todos os lados. Se você excedeu em bondade, Deus está querendo conhecer a tua resistência. Se você negou auxílio, Deus está fazendo você pagar por isso. E ele continua dizendo: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Ele agora começa a dar uma lição de moral. Em Jó 22:15, faz a seguinte declaração: queres seguir o caminho antigo que os homens iníquos pisaram? Ele está dizendo o seguinte: se você, Jó, continuar nesse caminho que você está seguindo a iniquidade daqueles que te antecederam, presta atenção, você vai ser amaldiçoado. É isso mesmo que você vai colher. Você vai passar, você vai viver essa vida de pedinte agora. É uma teologia medíocre. É uma teologia que não tem conhecimento de Deus nenhum. Ele falou as coisas baseado nas suas experiências de vida. E ele não tinha o Espírito de Deus para poder aconselhar a Jó, que Deus mesmo havia dito: ele é um homem íntegro, não há nada que eu possa acusá-lo. Ele é um homem segundo o meu coração, não há homem como ele sobre a face da terra. Jó era o homem mais rico de sua era. E Jó engoliu isso daqui que ele está falando. Porque tem um momento da vida de Jó que Jó começa a se culpar e a dizer: Senhor, eu tinha poder de aliviar o órfão, porque eu tenho influência sobre os juízes e eu não fiz isso. Senhor, eu podia ter acolhido a viúva e eu não fiz isso. Esses conselhos aqui reverberaram na vida de Jó. Não é que Jó ouviu e ficou assim: não, Deus,
Não, eu não fiz isso não. Jó acreditou, querido. Jó estava na desgraça. O que o homem estava ali dizendo para ele ia acreditar. Quando a gente está mal das pernas, toda má notícia cabe a nós. Tudo que é ruim, fala, é por causa disso mesmo, eu acho que é por isso. Aí o outro fala outra coisa, eu acho que é por isso também. Daqui a pouco, você é o maior pecador de todos, né? E ele faz, para completar, ele começa a se defender. Lá em Jó 5:8 fala assim, mas se fosse comigo, ó, a soberba, eu apelaria para Deus, eu apresentaria a ele a minha causa, e chama a atenção para os seus conselhos. Escuta-me, Jó, vou te mostrar o que tenho visto e te contarei. Sem saber a dor que havia em seu amigo, Elifaz acha que também já sofreu com Jó. Elifaz nunca tinha passado nem perto do que Jó sofreu. E Jó só sofreu porque Deus conhecia a integridade do coração de Jó e sabia que Jó poderia ser provado nisso. Porque ele não blasfemaria contra o Senhor, porque Deus não colocaria nenhum dos seus filhos em risco de perdê-los. Deus não coloca você em nenhuma situação que te levará à morte. Por isso que a Bíblia diz que o homem, que Deus não pode ser tentado e por isso não tenta nenhum homem. O que Deus faz é nos provar, e essa prova é para sermos aprovados. Deus não coloca prova na sua vida para você ser reprovado. Deus coloca prova na sua vida para você ser aprovado e avançar, para você crescer. Estar em Deus é eu vou crescer. Crescer para cima, não é para baixo. Isso é muito importante. Sabe qual foi o conselho de Elifaz? Reconcilia-te, Jó, com Deus. Você é inimigo de Deus, reconcilia-te com Ele. Ó, se converte. Você já escutou isso? Você está lá naquela luta, meu Deus do céu, todos os dias eu estou tentando vencer o diabo e vem uma criatura e fala assim, está precisando converter? Jó 22:21 fala assim, apega-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da tua boca, e põe as tuas palavras no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, será edificado, se afastares a iniquidade da tua tenda. Ou seja, chutou o pau da barraca mesmo, né? Ele vira e fala o seguinte, você precisa se converter, se não conhece a Deus. Se você confessar com a tua boca, coloca o poder na boca do homem, né? Se você confessar com a tua boca, Deus vai te abençoar. Se você fizer isso ou aquilo, Deus vai te abençoar. Se você beber a água ungida, você vai ser abençoado. Se você levar a rosa de Saron para sua casa, colocar debaixo do travesseiro do seu marido, ele vai se converter. Era esse aqui o tipo de coisa que Elifaz estava tentando convencer Jó. E Jó ficava numa dúvida tão grande, porque ele dizia, mas Senhor, eu tenho temor no meu coração, fui eu que declarei que no temor do Senhor está a sabedoria, e eu tenho temor ao Senhor. E todos nessa região me respeitam porque eu tenho temor ao Senhor. Elifaz faz um discurso altamente superficial, não sabia de nada do que estava acontecendo e tentava convencer a Jó de que Deus não faz esse tipo de coisa e que a culpa era dele. Jó já estava mal, imagina agora. Elifaz tem uma teologia condenatória. Que Deus nos livre dessa teologia, amém, meus irmãos? Amém. Que da tua boca saiam palavras de graça, de misericórdia, de amor. Porque a Bíblia diz que aquele que tem misericórdia receberá misericórdia. Lembra-se disso. Hoje é teu irmão, amanhã pode ser você. E Bildade, outro irmão de Jó. Jó estava cercado de gente preciosa. Bildade coloca a culpa nas vaidades da vida. Tudo que está acontecendo com você é porque você tem muita vaidade. Bildade não consola como se dispôs no início, ele começa a dar lição de moral. Vaidade do tempo, por exemplo. Ele começa a dizer, isso aqui é uma palavra de Bildade, está no versículo 7. Eu só não anotei o capítulo 8.
Não, 7. 8, 7? O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Parece aquelas profecias de igreja pentecostal. Você vai e recebe assim, você está destruído ali. E você entra e escuta uma irmãzinha levantar, sapatear e falar para você assim. Gente, me perdoe, não quero ofender a fé de ninguém aqui não. Eu estou fazendo menção ao comportamento que gera no nosso coração uma dúvida muito grande a respeito de como Deus nos trata. Porque quando isso acontece, dá a impressão de que Deus não tem vontade própria e que nós é que decidimos o nosso futuro, o nosso destino. E eu falo isso também porque nós bem sabemos que nessa cidade aqui, das 100 igrejas que são espalhadas por essas ruas, que a grande maioria daquelas pessoas, inclusive que passaram por aqui, o que elas buscam não é a palavra de Deus, o que elas buscam é uma profecia que lhes dê uma ordenança. E é por isso que eu venho dizendo dessa forma, eu não quero ofender a sua fé, eu creio em profecia, eu creio em revelação, quero que você saiba disso, eu só não posso comungar e deixar você na escuridão, no sentido daquele irmão que vem ali. O Vladimir veio me contar esses dias que tem um irmão que roda aqui na Estrutural e que ele bate na casa das pessoas e pergunta assim: posso orar por você? Deus tem uma palavra para você neste dia. Aí ele vai, fala assim: meu irmão, custa só R$50. No final de tudo, gente, isso é realidade aqui nessa cidade. Nós tínhamos uma vizinha aqui que nós não conseguimos fazer os nossos cultos. Isso tem quê? Tem um mês. E tudo que nós ouvíamos lá era alguém declarando palavras de acontecimentos mirabolantes na vida dos outros. E nós não podemos fingir que isso não acontece conosco. Nós não podemos fingir que isso não faz parte das nossas vidas. Né? Por isso que eu digo que... E provavelmente eles foram inspirados nesses homens aqui, que dizem assim: ó, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Você chegou pequenininho, não se iluda. Eita, mas, porém, o teu último estado crescerá em extremo. Continua nessa fé aí que Deus vai te prosperar longamente. Aí o Vladimir recebe outra mulher aqui. Aqui para muita gente durante o dia, olhando para cá e perguntando assim: o que é isso? Não tem placa, né? Alguns arriscam, isso aqui é uma boate. Uma casa de festa, uma igreja católica. Já menos uma igreja evangélica, eles pensam que isso aqui é. Aí o Vladimir sempre fala: não, isso aqui é uma igreja evangélica, vem nos visitar. Aí veio uma outra irmã aqui, que bateu na porta, e eu esqueci o que eu ia falar. Amém, vamos para o próximo. Vaidade das palavras. Bildade começou a falar da vaidade das palavras. Lá em Jó 8:2 diz assim: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Até quando andarás à caça de palavras? Considera bem e então falaremos. Bildade parou até de falar com Jó. Jó estava reclamando tanto. Por que Jó estava reclamando? Jó estava muito oprimido. Jó queria falar. Se Freud tivesse aqui, ele ia dizer o quê, Diana? Não, vamos fazer livre associação, né? Fala aí, fica falando aí o que você quiser aí. Só para você se aliviar. Isso é necessário. Essa semana eu mandei uma mensagem para uma pessoa, amiga minha, pedindo perdão. Falei: olha, eu quero te pedir perdão porque você me suportou na minha fraqueza e eu não te suportei na sua. Essa pessoa está para vir aqui em Brasília, ela não é de Brasília, e quando ela chegar aqui, eu quero muito ir lá e abraçá-la e pedir perdão. Porque quando essa pessoa passou por necessidade, eu fiz igualzinho os amigos de Jó. Eu fui lá dar lição de moral, fui falar: não, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, isso e isso. Só que quando eu vivi a minha necessidade, ela não me disse nada que eu tinha que fazer.
Ela só me ouviu e me ouviu de novo, e me ouviu de novo, e me ouviu de novo. Quantas vezes eu precisei falar, e quando eu estava pronta, ela falou, agora você pode ir. E eu cometo essa atrocidade aqui. Mas eu estou buscando, eu sempre confesso pecado no púlpito, vocês sabem, né? Durante a semana sempre vem a resposta do que aconteceu. Outro dia foi aquela mulher lá no posto de saúde, aonde foi mesmo? No hospital, né? Aonde? Na padaria. Vocês é que lembram. Na padaria. 2 dias depois me deu uma convicção do pecado tão grande que eu fui lá me desculpar e trouxe a resposta para os irmãos. Ai, ai. Isso é a consciência que pesa, sabe? Não deveria ser assim, não. Mas no final eu vou falar sobre isso. Então, a vaidade das palavras, Jó ouve do seu amigo de que ele estava falando demais e que enquanto ele estivesse reclamando, ele não queria mais ouvir. Quando separar, e aí, então nós voltamos a nos falar. Agora eu não quero mais ouvir essa ladainha, não. Você está errado mesmo, você está em pecado mesmo. Foram as vaidades da sua vida, você é muito rico e não distribuiu nada, não compartilhou nada. E Bildade também fala da vaidade dos homens, que está em Jó 18, 21, que fala assim: tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Com este argumento, Bildade diz que tanto os filhos de Jó mereceram pagar pelos seus erros, como o próprio Jó era merecedor de tudo isso. Bildade não conhece a dor de seu amigo, que a cada segundo é longo por causa de suas feridas e angústias. Bildade, embora tenha dito coisas sábias, não se ateve no cuidado de que o que Jó precisava era do consolo e não das verdades dele. Às vezes, queridos, os nossos amigos, os seus irmãos, não precisam das suas verdades. Que, aliás, não é às vezes, não, são muitas vezes. Que Deus nos perdoe por isso, por essa hipocrisia, por esse legalismo, que a gente possa ser mais sensível para estender a mão, para poder ouvir as pessoas, nos colocar no lugar delas. A cristandade é isso, é saber se colocar no lugar do outro. Cuidado com os amigos que são vaidosos. Eles sempre querem mostrar que está tudo sob controle, pois já sabem que tem sempre um culpado. E o culpado é aquele que está sofrendo a humilhação. Isaías 57, versículo 1 diz assim: o justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende. Que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Aqui é uma fala de Isaías mostrando o seguinte, que às vezes aquilo que você está orando tanto, desejando tanto, não acontece. E não é porque você orou errado, não é porque você não é legítimo, não é por causa de nada disso. É porque Deus está te livrando do mal. Eu aprendi uma coisa, eu sempre reclamava, eu sou muito agitada nos meus afazeres diários, muito. E todas as vezes que acontecia alguma coisa que atrapalhava, e porque eu sou muito agitada, eu sempre faço as coisas em cima da hora. Eu nunca faço nada com 30 minutos de antecedência. Eu faço com 1 minuto de antecedência. Então, sempre que acontece um atraso, esse 1 minuto de antecedência que eu separei para poder sair é precioso. Se acontecer alguma coisa errada ali, eu estou nervosa, eu estou brava, não pode dar errado. E aí eu comecei a aprender o seguinte. Minha terapeuta ali começou a me ensinar o seguinte: tenha calma. Ela também não tem não, mas ela ensinou. Tenha calma, vá devagar, faz uma coisa de cada vez. E aí eu concluí o seguinte, que quando não sai, primeiro, eu estou me organizando mal e eu tenho que arcar com os prejuízos. E segundo, Deus pode estar me livrando de alguma coisa, o que você tem que fazer, vai dar em outro tempo, vai dar de outro modo, vai dar de outra maneira. Amém? Ou você tem muita ansiedade, igual eu? Hein? Você fica ali lutando com Deus. Eu estou aprendendo a parar de lutar com Deus.
E Zofar, que é o terceiro amigo de Jó, nós sabemos muito bem que Jó tinha 4 amigos. Hoje eu não vou citar o quarto amigo de Jó, por quê? Porque o quarto amigo de Jó foi sábio, né, gente? Aí não vou citar ele. O quarto amigo de Jó foi o mais novinho. E o que mais falou também. Deu uma lição de moral em todo mundo. Mas esse eu vou deixar para outro dia. E Zofar, que é um dos amigos de Jó, ele foi legalista. Um discurso legalista para cima de Jó. O legalismo da religiosidade, está lá em Jó 11, 13 a 19. Eu também não vou ler tudo para que o tempo não acabe antes da hora. Bom, no primeiro discurso de Zofar, que está no capítulo 11, ele faz uma linda pregação sobre a bondade e a justiça de Jó. Depois você lê lá na sua casa, eu li. Zofar começa a falar coisas maravilhosas a respeito do caráter de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus. Depois ele dá conselho a Jó que se arrependa e volte a buscar a Deus. Ele começa a insinuar que Jó não buscava Deus, que Jó não conhecia Deus, que Jó não tinha nada com Deus, porque Deus, se Deus tivesse na vida de Jó, as coisas ruins que estão acontecendo na vida de Jó não estariam acontecendo. Ele começa a falar sobre religiosidade mesmo. Aquela clausura da religião, sabe? Que te aprisiona, que te mata, que te sufoca. Que você fica com sentimentos de acusação o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você já teve sentimentos de acusação na sua vida? O tempo todo. E aí a gente parece que nesse momento a gente se esquece que a palavra diz que Deus não acusa ninguém. A gente se esquece dessas coisas. Essa semana foi uma semana de acusação horrível, horrível, para mim e para o meu marido. E nem parece que nós temos 23 anos de evangelho, é inacreditável uma coisa dessa. A gente sempre cai na mesma cilada. Acusação, acusação. Misericórdia. Misericórdia, meus irmãos. Por que nós somos assim? Tá aí um bom estudo, né? Por que o ser humano é assim? Por que a gente aprende e depois esquece? Hein, pastora Zé? Por que a gente aprende as coisas e depois esquece tudo? No meu caso é fácil pensar, eu esqueço de qualquer coisa. Né? Mas no cidadão normal, porque eu hoje já não converso sozinha com ninguém. Ninguém, porque eu preciso de testemunhas. Porque depois eu não vou lembrar o que eu disse. Não vou. Eu não vou lembrar. Isso é um problema, né, para mim. Mas aí também só tem pessoas de confiança, porque não vai mentir para mim, nem me enganar. Falar, não, tu falou assim. e usurpar, né, para cima de mim. Mas isso acontece comigo muito. Lá em casa os meninos até brincam assim, mãe, vamos ver esse filme de novo, porque você não vai lembrar mesmo. Hoje eu assisti um filme com a Lorena que eu já tinha visto, se não me engano, na terça-feira. Gente, foi surpreendente o filme de novo. Eu estou igualzinho aquele filme como se fosse a primeira vez. A alegria de acontecer as mesmas coisas e você se alegrar, né? Ai, meu Deus, tenha misericórdia. O legalismo das opiniões. Zofar foi legalista também nas suas opiniões. Zofar se achava muito entendido e por isso falava baseado nas suas próprias opiniões. Ele nem citava nenhum tipo de autor bíblico. Jó não citava referências filosóficas. Jó não citava nada. Jó falava, não, eu tenho entendimento, vou falar por mim mesmo e pronto, acabou. E Jó começou a falar, visto que os meus pensamentos me impõem, olha a soberba, resposta, eu me apresso em dizer-te, visto que os meus pensamentos me impõem. Esse aqui é aquele que confessa e diz assim, olha, eu não estou suportando ver sua dor, eu preciso achar uma resposta agora, antes que eu desfaleça junto contigo. Eu acho que eu vou morrer primeiro que você. Eu vou morrer de um infarto vendo você padecer desse jeito que você está, né? Isso está em Jó 22, 20, versículo 2. E ele continua dizendo, e o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento.
Eu sou muito sabido, todas as respostas eu tenho no meu entendimento. Para Zofar valia mais estar do lado certo, ou seja, com a razão, do que apoiar seu amigo. E isso é muito difícil para nós. Isso é muito difícil para nós. Quando alguém chega com uma crise e nós pensamos que aquilo é exatamente o que nós vivemos há algum tempo atrás e acabamos determinando sobre aquele sujeito, sobre aquela pessoa, as nossas verdades, as nossas razões, nós julgamos muito. Zofar estava muito preocupado em falar coisas certas. O legalismo de acusações. Zofar também argumenta que Jó era muito rico, porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou. E olha que Jó provavelmente fez algumas dessas coisas, mas não na intenção de fazê-las. Senão Deus não tinha dito que Jó era íntegro, certo? São coisas que vão passando pela vida da gente e a gente não tem condição de controlar todas as coisas. Você não tem condição de acudir todos os necessitados que estão à sua volta. É por isso que Jesus disse: deixe os pobres aí, eles sempre haverão pobres. O que mais importa agora é vocês me honrarem. É vocês prestarem culto a mim, é vocês darem ouvido às minhas palavras. Porque os pobres sempre estarão aí. É a mesma coisa que está dizendo aqui. Muito provavelmente Jó, com toda a sua soberania, com toda a sua riqueza, com toda a sua influência, deixou passar despercebido pessoas necessitadas ao seu redor. Mas espera aí, ele não era ímpio? Ou ele não era injusto? Por causa disso não, porque Deus o considerava justo. Sabe o que é perigoso para nós? É quando nós temos consciência de alguma coisa e nós não fazemos. Querido, o que não está na sua consciência, Deus não vai exigir de você. Para de se preocupar com isso. A palavra fala que Jó era tão preocupado que ele oferecia sacrifícios todos os dias de manhã por coisas que talvez os seus filhos tivessem feito em pensamento. Olha só. Olha a situação de Jó. E aí vem esse Zofar e vira e fala assim: ó, você oprimiu e desamparou os pobres, você roubou casa que você não construiu, então não poderia continuar na prosperidade. Convicto disso, Zofar deseja toda sorte de castigos para Jó. Além de tudo, ele vira e fala assim: ó, o que você está vivendo é pouco. Como é que pode uma coisa dessa? E nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Eu faço isso. Quero falar que você faz, não. Às vezes você não faz. Esse negócio de ser santo demais não dá para mim, não. Eu gosto de gente que confessa pecado e que está dependendo da misericórdia de Deus. A gente faz isso sem perceber. A gente faz isso porque o mal está dentro da gente. A gente faz isso porque a nossa natureza é caída. O problema não é fazer isso. O problema é você ser avisado de ter feito isso e não se arrepender. Esse que é o problema da humanidade. Esse é o nosso problema de sermos corrigidos por Deus e deixarmos que a palavra entre aqui e saia do outro lado, como se nada tivesse nos atingido, como se não fosse conosco. Hoje as nossas igrejas, as igrejas do nosso país, o que elas fazem é passar a mão na cabeça dos seus membros e falar assim: está tudo certo. Querido, um pastor, além de conduzir um rebanho, ele serve para uma coisa muito importante: corrigir a ovelha. Corrigir a ovelha. Se não fosse assim, um pastor não teria um cajado na sua mão para poder colocar a ovelha no caminho certo. A ovelha não seria tosquiada. A ovelha não perambularia de pasto em pasto que o pastor leva. Se não fosse assim. Tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus. Jó é chamado, acusado por Zofar de ser um homem perverso. E aí, para finalizar,
Lá embaixo, lá no capítulo 38, como eu estava dizendo, Deus começa a ter um diálogo com Jó. Na verdade, essas palavras que eu vou ler aqui são coisas que, durante os diálogos de Bildade, de Zofar e de Elifaz, Jó respondia. Quando eles falavam, aí Jó parava, começava a pensar, e Jó falava com Deus. Olha o que Jó estava falando com Deus. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, Senhor. Por que os meus amigos estão fazendo isso comigo? Aí outra coisa que ele disse: eu sou zombaria para os meus amigos. Outra coisa que ele disse: todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que me amavam se tornaram contra mim. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim. Jó começa não, em todo o tempo que ele foi acusado, ele respondia com súplicas. Jó não entrou em nenhum debate, Jó não entrou em nenhuma acusação, Jó não correspondeu à maneira como ele estava sendo correspondido. Com acusações, com legalismo, com mentiras, com religiosidade. Jó literalmente respondia assim: compadecei-vos de mim, tenha misericórdia. Compadecei-vos de mim. Bom, e a conclusão que eu tiro disso? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 42 do livro de Jó. Eu já estou terminando. Tampa os ouvidos do pastor. O Vasco está ganhando. 2-1 pro Flamengo. Misericórdia, hein, Anjos? Onde você estava? Seu Vlad. Lá no seu Vlad? Seu Vlad? O senhor está vendo futebol pelo telefone? Misericórdia. Vamos ler Jó 42. Como eu estava dizendo, gente, o seu Vlad não escutou, ele está rindo ali, mas não foi ele, tá? Na verdade, o Enzo foi na casa do seu Vlad, não foi? Tá vendo? O seu Vlad está ali, íntegro, homem justo, bom. Como eu estava dizendo, se você ler de 38 até 42, você vai ver que quem fala com Jó é Deus. Deus fala com Jó. E quando chega no 42, Jó responde ao Senhor. Vamos ler. Sei que pode todas as coisas. Quem fala isso é Jó. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Queridos, vamos lá no 38. Deixa eu ler com você algumas coisas aqui. Quando o Senhor começa a falar com Jó, ele fala algumas coisas que estavam atormentando o coração de Deus. Estava deixando o coração de Deus irado, fervilhando. Deus começa a dizer assim, ó: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse. Do meio da onde, gente? Jó estava naquela aflição geral e Deus aparece no meio da aflição e fala assim: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Quem são esses teus amigos que estão enchendo os teus ouvidos de coisas que não dizem nada a meu respeito? E aí eu vou ler aleatoriamente aqui, porque qualquer versículo que você vai ler aqui é uma bronca de Deus, né? Onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? E os teus fundamentos sobre os que foram postos? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? A terra toma forma como barro sobre sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Você foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Eu lhe dei o deserto como lar, o leito seco de lagos salgados como uma morada.
ele começa a falar aqui o seguinte: olha, tudo que vocês estão dizendo, tudo que vocês estão falando, tudo que vocês estão fazendo, conjecturando a meu respeito, eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês não sabem de absolutamente nada sobre mim. Sou eu que faço todas essas grandíssimas coisas e vocês estão aí dizendo que eu sou assim, que eu sou assado, que eu faço isso ou que eu faço aquilo. E aí, quando Deus vai conversar com Jó lá no 42, Jó lembra: Senhor, tu me perguntou, porque Deus propõe assim, eu vou te fazer perguntas e você vai me responder, tá? Quero saber se você conhece alguma coisa. Eu vou me propor aqui, eu vou fazer perguntas e você me responde. Se você souber responder, tá beleza. Só que nenhuma delas Jó conseguiu responder. E aqui em Jó 42, versículo 3, Jó fala para Deus assim: pois é, tu me perguntaste, quem é este que obscurece o conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Isso é Jó falando. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu te falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Jó faz uma declaração: durante toda a minha vida eu ouvi falar do Senhor. E eu falei de coisas que eu nem sabia, de tão maravilhosas que são. Eu pronunciei maravilhas que nenhum desses que estão aqui me aconselhando proferiram. Eu nem sei por que isso saiu da minha boca. Jó começa a dizer, né? E aí ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó é aquele que se arrepende por ter ouvido, por ter crido, por ter pensado coisas a respeito de Deus que não tem nada a ver com Deus. Qual é a sua teologia? Qual é o seu dito conhecimento de Deus? O seu Deus é legalista? O seu Deus é acusador? O seu Deus é opressor? O seu Deus é condenatório? O seu Deus, o que você conhece, é aquele que você paga por aquilo que você planta? Aonde estão as palavras que dizem assim, que acolher um irmão, estender a mão ao irmão, cobre multidão de pecados? Aonde é que você colocou isso dentro da sua cabeça, que diz assim: aquele que salva o perdido, aquele que converte um pecador, cobre multidão de pecados? Eu não me lembro daquilo que vocês fizeram contra mim quando serpentes. Quando Jó entende a vontade de Deus, ele precisa fazer o que aprendeu: ter misericórdia dos homens. Para a gente fechar, vamos ler o versículo 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Qual é a lição? Eu peguei um versículo aqui que eu queria inclusive chamar a atenção do Gilbert. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem
como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele. Eu acho que isso responde às nossas conversas e eu gostaria muito que isso entrasse no seu coração como um bálsamo, como um frescor. Você tem um pai, aquela velha frase, né? Você não tem um padrasto, você não tem um acusador, você tem aquele que te acolhe, que te justifica. Se Deus não estivesse conosco para nos justificar, por que Ele teria mandado Jesus? Deus não nos quer condenar, Deus quer nos justificar. Receba isso nessa noite. E eu gostaria de orar por vocês. Jó aprendeu o seguinte: olha, eu vivi coisas horríveis, acredito que todas elas foram Deus que colocou na minha vida para que eu possa entender que eu nunca posso tratar o meu irmão sem amor. E que o meu papel é orar por ele.